Quero cumprimentar aqui, em nome de todos que assistem, e em nome do nosso presidente, que assume aqui agora em locus, e o Sérgio, meu vice. Cumprimento a mesa e os demais vereadores. Quero aqui, primeiramente, iniciar sobre a questão do Fevereiro Roxo, que trata, não só do lúpus, mas da fibromialgia e do Alzheimer. Doenças que pouco eram conhecidas, mas que hoje muito fazem presentes nas famílias e os diagnósticos começam realmente a acontecer. Porque nós, antigamente, tínhamos dificuldades de se ter um diagnóstico precoce para se saber e dar condições para essas pessoas terem uma qualidade de vida e conviver com essas doenças. Nós temos aqui o lúpus como um dos principais. Eu lembro que eu perdi uma tia aos 15 anos de idade. A minha tia Bebeta, por fatalidade de um lúpus, que naquela época era difícil a questão do seu diagnóstico. E hoje, nossa Morada Nova, já se tem novos casos, nós sabemos que tivemos até percas recentes de pessoas daqui, novos casos, eu sempre entro em contato com a Secretaria de Saúde, estão sendo diagnosticados, mas mesmo com isso, com essa evolução do tempo, essa evolução da saúde, ainda se tem muita dificuldade de diagnóstico. Não só no lúpus, mas na fibromialgia e no Alzheimer, doença tão comum hoje que afeta a população. E uma das coisas que a gente quer informar, junto com a Câmara, é justamente a questão de atividade física, de alimentação, de rotina de exames, para que essas doenças elas possam, sim, ser diagnosticadas com antecedências e até preveni-las, como a questão de qualidade de vida. Quero parabenizar as pessoas que estão à frente da imprensa por estar fazendo esse trabalho e ajudando que a casa possa propagar todas as informações à população. Falar um pouco do que eu vivi semana passada. Aliás, essa semana, na segunda-feira, estivemos lá na Cipuada, junto com a comunidade, junto com professores, na segunda-feira, sobre a questão de tratar neto, que é muito importante, porque eu estava presente junto com a comunidade nessa reunião de nucleação e senti falta também dos outros representantes. O Ezio Holanda estava lá como representante também, mas acredito que a gente tem que unir forças. Depois dessa reunião na Cipuada, nós fomos à Extrema, onde também tivemos reunião com a comunidade, com o grupo pedagógico, com o conselho de escolar, e que chegou a uma proposta tida como entre as 3 comunidades, Poço da Pedra, Cipuada e Extrema, para que a gente possa pegar o número de alunos daquelas 3 comunidades e tentar fazer uma escola polo para levar uma proposta para o Conselho, porque ninguém é contra a nucleação. Agora, a nucleação ela tem que ser feita de uma forma em que a população ela tenha condições de receber essa nucleação, de participar das salas de aula sem perder nenhum tempo, não chegando em tempo hábil para o ensino, e também a questão da logística com as crianças menores para a comunidade. E lá nós conseguimos fazer uma proposta, e essa proposta vai estar sendo avaliada pelo Conselho de Educação, onde eu fiz um ofício em nome das 3 comunidades, dando entrada no Conselho de Educação, onde nós temos, juntando as 3 comunidades, aproximadamente 300 alunos. Então, 300 alunos entre as 3 comunidades, nós temos salas que não são muito seriadas, nós temos quantidades de alunos suficientes para receber a equipe pedagógica na escola, e a partir de 200 alunos, nós sabemos que com essa equipe de pedagógica, nós temos 100 alunos a mais. Então, quer dizer, é uma gordura suficiente para que a gente possa, sim, manter aquela escola aberta. Pois não tem, concedo à parte. Obrigado, bom dia a todos. Dizer que o problema do nosso município é porque, infelizmente, as pessoas usam muito da politicagem, sabe? Se aproveitando, às vezes, das oportunidades e, às vezes, atrapalha até uma negociação, um movimento que as pessoas estão fazendo. Eu acho que essa politicagem deve deixar de lado. Nós estamos em prol de uma comunidade e de uma melhor educação para o nosso município. Porque, quando se fala em nucleação, e já vem sendo feito
há vários e vários anos. Todos os prefeitos que passaram em Morada Nova fizeram nucleação. Então, nós não estamos contra nucleações. O problema tem que ver de cada comunidade a distância que para os alunos chegarem, as estradas, porque quando tem inverno, não tem condições dos alunos vir até a escola, como a do Dourado, por exemplo, aí vamos dizer que passasse uma semana sem aula, a escola parava, e essas aulas seriam recuperadas. E quando você jogar esses alunos para a cidade, essas aulas vão ser recuperadas. Então, eu acho que o aluno vai se prejudicar mais. Então, tem casos que pode ser justificado. É uma comunidade em crescimento, como a nossa, e eu acho que todos devem lutar para nós ficarmos com aquela escola lá, mas também o melhor aprendizado para os alunos. Mas não use de politicagem. Fizeram um movimento essa semana político de pessoas que nunca fizeram nada por aquela escola, que passaram vários anos no poder. Então, isso eu não aceito, porque eu não vi fazendo politicagem, falando de prefeito que passou, ou de outros, não. Apenas quero só dizer que use a consciência, não use politicagem, porque a Morada Nova não aguenta mais essa história de briga de Caboré e de Coruja, que é quem atrapalha o nosso município. Obrigado. Obrigado, Taim. Eu concordo plenamente quando Vossa Excelência fala isso, porque eu vivi nessa visita algo parecido com o que Vossa Excelência falou. Quando eu cheguei na primeira comunidade, uma pessoa pediu a palavra e me acusou de não estar levando as pessoas para a praça pública, de não estar fazendo movimento na Câmara. Eu digo, olha, o que eu pude fazer, nós fomos ao Ministério Público, nós pedimos ajuda aos advogados, para quê? Para fazer uma orientação coesa, uma orientação sem politicagem, sem bandeira. A única bandeira que nós defendemos é a educação. Não estou aqui para fazer ninguém de palhaço nem de politiqueiro. Nós estamos aqui para defender o futuro de nossa cidade, que depende principalmente da educação. E foi essa uma das falas do meu discurso. E eu reafirmo aqui, a proposta que nós saímos lá com a comunidade do Roldão, que nós sabemos da questão da distância entre as comunidades, é a seguinte: o Roldão, praticamente, a gente consegue dividir ele em dois, Neto. Aquela parte onde recebe a vila e aquela parte que recebe Poço da Pedra, Cipuada, Extrema, Cachoeira, entre outros. Até comunidades que pertencem à Lagoa Grande são atendidas lá no Roldão, nós sabemos disso. Mas, assim, que nós possamos, no lugar de transformar 5 escolas em umas, transformar 5 escolas em 2. Que a gente possa manter com qualidade e que com quantidade de alunos suficiente para que a gente possa proporcionar uma educação naquela comunidade. E dizer que as 3 comunidades elas aceitaram a proposta, ficando a critério do Conselho de Educação votá-la. Pois não. Pronto, diante de uma proposta dessa, o que é que o Executivo falou? Porque você está falando que transforma 5 em 2. Com aluno suficiente, qual a média de alunos dessas 4 escolas que vão para uma, ou as 5 que vão para uma, essa que vai ficar mais afastada, que não vai ficar na sede do distrito? Quantos alunos teria? E por que não se ouve essa comunidade para dizer, olha, rapaz, antes de criar essa polêmica, de criar essa politicagem, como o Taim falou, vamos resolver o problema. Porque quanto mais demora a se resolver, mais politicagem vai existir, mais problema vai existir, mais discussão vai existir. Se há essa necessidade de fechar 5 para colocar em 2, e se tem alunos suficientes, por que não resolver logo, para não deixar essa população ansiosa, perplexa, sem saber como é que vai ser? Pelo que eu sei, no próximo mês começa as aulas. Então, está todo mundo ainda que meio engateando. Aí termina fazendo o que o Taim está dizendo aqui. A comunidade fala com o vereador diz, rapaz, o deputado fulano de tal vai receber vocês. Aí vai todo mundo para lá. Então, se precisa resolver, por que não se resolver? É por isso que eu disse, quero chamar aqui de novo, o secretário e as comissões, os conselhos, para que a gente distribua isso e diga para a população que é que resolveu. Porque aí começa a haver, eu acho que a politicagem começa por aquela oportunidade de não se dar às comunidades de se pronunciarem.
Aí é por isso que existe todo esse alarde total. E, claro, se eu estivesse lá no Dourado ou lá no Roldão, sabendo que meu filho de 6 anos, 7 anos de idade ia estudar longe de mim, eu estaria profundamente preocupado e até fazendo politicagem, como você falou. Porque termina a gente fazendo mesmo. Infelizmente, é do ser humano. Por que não se resolver em tempo hábil, já que você teve a reunião lá, eu vi, inclusive, suas fotos com o conselho, trouxe a proposta, se junta o conselho com o secretário e se define, se dá uma definição. Permite uma parte também? Com certeza, muito vereador. obrigado. Colocar também, Jorge, que tem um trâmite de ações. A reunião com a comunidade tem que acontecer. A reunião do conselho tem que acontecer. O levantamento do número das possibilidades de matrícula pelo setor pedagógico também tem que acontecer. Depois da união desses fatos, como aconteceu lá no Dourado, com a presença do vereador Taim, como aconteceu lá no Roldão, com a presença da vereadora Raquel, como aconteceram nas outras comunidades, onde já foi definido pelo Conselho. O Conselho tem a palavra final. O Conselho, lá da Secretaria, tem a palavra final. Ele recebe as informações, recebe as questões técnicas, vê também as questões geográficas e tem a resposta final. Então, eu acho que é preciso a gente também entender todo esse mecanismo que é necessário para a resolução. E aí, Raquel, eu coloco também a importância que tem da gente colocar de forma bem evidente as preocupações com relação lá à região, que poderia concentrar na tentativa de deixar que a escola da sede do Roldão única, grande, estruturada, como vai ficar, com as salas de aula, com a futura quadra coberta, como também, eu acho que a melhor escola deve ser a da Extrema, a melhor área, melhor proposta, com a possibilidade lá, e aí esse projeto seria interessante ser descrito para que chegasse lá e a gente tenha um resultado positivo nesse sentido. Obrigado pela parte. Concordo, Ilmar, concordo também, Jorge, quando se fala da questão da luta e do espaço que se tem para se oportunizar e o contato com as comunidades. E é isso que está sendo feito, Jorge. A reunião, ela não chegou lá na Cipuada, não chegou lá na Extrema, já pronta, não. Eles estavam lá realmente para escutar a comunidade, e foi de lá que saiu essa proposta. Foi das 3 comunidades em conjunto que foi dada a oportunidade para se falar, para se discutir e levar essa proposta para o Conselho de Educação, onde o secretário e o grupo pedagógico estavam lá. Nós já temos os números e a alocação desses alunos por sala de aula, como ficaria essa nova estrutura, já está hoje sendo enviado para o Conselho, para que, na segunda-feira, que já tem reunião para ser discutida entre Conselho e Educação, a gente possa receber uma resposta de lá. Então, a reunião do Conselho, junto com essa proposta que foi ofertada, vai acontecer na segunda-feira, com o seu Edilson e o Conselho de Educação. Coisa que nós, vereadores, também não temos a palavra, não temos direito a voto, mas temos direito a lutar junto com a comunidade, elaborar propostas para que elas possam ser analisadas e ver a melhor forma de atender a educação do nosso município. Quero aqui, mudando de assunto, porque o meu tempo está quase acabando, a questão de uma visita que nós vamos fazer. Eu vou ter segunda-feira à noite, para amanhecer terça-feira em Brasília, com a questão de agendas, com o deputado federal, a Jota, temos o Eduardo, o senador, que também vai nos receber, para analisar alguns projetos, passar algumas demandas de morada nova, de todas as áreas. Nós estamos fazendo esse levantamento, e, se Deus quiser, sexta-feira nós vamos também trazer algumas notícias boas para a nossa cidade. Temos também uma visita que nós estamos agendando na DIGAP, que é a Diretoria de Gestão e Articulação de Projetos Especiais voltados para a educação, onde nós temos lá várias discussões, onde uma das discussões que eu acho que está afetando no nosso dia a dia é a questão dos ônibus que foram queimados, como é que vai ficar, dentre outras, como nós temos também as dificuldades para se manter a educação de morada nova, que a gente vai levar até lá e bater na porta e passar para ver se eles escutam e fazem alguma ação para esse ano de 2019. Quero aqui falar sobre a questão de 2 requerimentos que eu tinha feito ano passado e que foi atendido
Quero agradecer aqui a CEINFRA por ter feito o reparo do calçamento da João Epifânio e por estar atendendo também o reparo de calçamento lá no ProURB, que geralmente eles faziam só a limpeza na rua, mas o calçamento ficava lá, totalmente deteriorado, e esse período de chuva era o período que mais me preocupava. E eles estão lá fazendo toda a recuperação e a limpeza daquele bairro. Quero dizer aqui que a comunidade agradece por conta do serviço que está sendo feito lá. E deixar aqui um requerimento para que eles, ao saírem do Roldão, eles possam estar atendendo também ao Nova Morada, que é um bairro que é desprovido a maior parte de calçamento e que, por conta dos períodos chuvosos, tem ruas que já estão ficando intransitáveis. Até porque lá, além do problema de não serem pavimentadas, tem a questão de declives, tem muito altos e baixos e acaba criando crateras naquele bairro. Dizer aqui sobre a questão que foi citado nessa casa, sobre a questão da saúde. Gente, não adianta fazer politicagem aqui na casa. Rir, vaiar, ficar cochichando e dizendo que a saúde não melhorou. Se nós formos analisar o que nós temos de melhorias, é claro que precisa muito mais, é claro que precisa avançar, é claro que precisa que a nossa UPA funcione, mas aos passos que nós estamos dando, se Deus quiser, já nós vamos estar com mais esse instrumento da saúde já funcionando, Dária. Você que é lutadora, defende a bandeira da saúde, assim como eu, sabe sim que a intenção nossa ver a saúde também de Morada Nova acontecer. Desde já eu agradeço, peço aqui a todos um bom fim de semana e retorno aqui à presidência. Obrigada.